Estimados fiéis, mais uma vez a Igreja nos propõe a Epístola de São Paulo, que insiste numa real separação entre o velho e o novo homem. São Paulo confronta as duas vidas que se debatem sempre em nós. A vida do homem velho, escravo do pecado e das paixões, que produz frutos de morte, e a vida do homem novo, escravo, ou melhor ainda, filho de Deus, que produz frutos de vida. Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. O batismo fez-nos nascer para uma vida do Espírito, porém não suprimiu em nós a vida da carne. O homem novo deve então combater sempre contra o homem velho. Em nossa vida parece que nós não precisamos de muitos dias para nos esquecermos desta luta que a Igreja nos recomenda a manter. Imprudentes, nós nos esquecemos quais foram os antigos passos que nos levaram à queda. Nosso Senhor, no Evangelho de hoje, nos dá como exemplo os homens do mundo, que para conseguirem seus objetivos são grandes estrategistas. Jesus Cristo não elogia a trapaça do funcionário, mas ele nos mostra que os homens do mundo empenham tantos esforços para conseguirem seus bens materiais, o quanto mais nós não deveríamos ser prudentes nos esforçar na conquista, então, dos bens espirituais. Eis que em algum retiro, talvez na nossa vida, ou simplesmente numa situação parecida, como no momento de tranquilidade, de meditação, de oração, nós nos mostramos descontentes com a nossa própria mediocridade e nos perguntamos como é que nós fomos cair numa indiferença espiritual. Surgem quedas e recaídas em pecados mais ou menos graves. Caros fiéis, isso pode ser frequente no cristianismo. Embora não seja uma festa e nem temos relação com os textos da missa de hoje, nós podemos comparar a nossa vida com a vida de São Pedro, que teve situações similares com as que nós encontramos na nossa vida hoje. Nós sabemos todos que São Pedro cometeu pecados, e um deles foi muito grave, que foi negar sob juramento de ter conhecido nosso Senhor. Mesmo assim, nosso Senhor não tirou dele o cargo de ser o primeiro Papa. Em primeiro lugar, no tempo e na importância, Em primeiro lugar, na questão do tempo, e também, no primeiro lugar, na questão da importância, na queda de São Pedro e na de qualquer um de nós católicos, está sem dúvida a negligência na oração. Ao entrar no horto do Getsemane, nosso Senhor disse: rezai para que não caia em tentação. Enquanto nosso Senhor passava por sua agonia no jardim, ele que não tinha pecado, começou a sentir o sofrimento do pecado, como se fosse dele mesmo. Ele viu a traição dos tantos Judas futuros, ele viu os pecados de heresia que iriam dilacerar o seu corpo místico, ele viu os pecados do ateísmo militante, que embora talvez não pudessem afastar de nosso Senhor o céu, afastariam talvez os seus embaixadores aqui na terra. Ele viu os votos de casamento rompidos, calúnias, adultérios, apostasias, todos os crimes que eram jogados em suas mãos, como se ele mesmo tivesse cometido. Enquanto tudo isso arrancava o sangue de seu corpo, no jardim, os apóstolos dormiam. Normalmente os homens não dormem quando estão preocupados, mas os apóstolos, eles dormiam. Toda alma pode compreender, pelo menos de um modo muito vago, muito simples, qual é a natureza da luta que se travou naquela noite, no jardim do Getsemane. Todo católico sabe algo sobre isso. Todo católico teve já na sua vida algum momento de dificuldade, de angústia. Ninguém chega, vamos colocar, aos 15 anos, aos 20, aos 40 ou mais, 60 anos, sem algum dia refletir sobre si mesmo e sobre o mundo ao seu redor, e sem conhecer a tensão que o pecado provoca na alma.
erros e loucuras não se apagam da nossa memória. Remédios para dormir não os calam. Os psicanalistas não podem resolver. Enquanto brilhava então o sol da juventude, esse sol pôde ofuscar a vista de modo momentâneo, de modo que a figura do pecado se obscureça. Mas chega então um tempo de claridade. Uma doença de cama, uma noite de insônia, um momento de silêncio, a inocência talvez do rosto de uma criança. É então o momento em que nossos pecados marcam as nossas consciências. No momento da paixão, sua gravidade pode não ter sido plenamente percebida, mas a consciência não tem pressa. No momento em que nós cometemos o pecado sob o impulso da paixão, talvez nós não percebemos a gravidade, mas com o tempo, o peso na consciência não tem pressa. Dará então o seu testemunho duro e inflexível em algum momento, em algum lugar da nossa vida. Colocará terror na nossa alma, um terror concebido para que essa pessoa se entregue novamente a Deus. Essa alma passa por uma dor indescritível, por indescritíveis agonias e torturas espirituais, mas são apenas uma gota no oceano da culpa total da humanidade que tomou conta de nosso Senhor no jardim, pecados como se fossem dele mesmo. Enquanto os apóstolos dormiam, os inimigos conspiravam. Então como nós lemos no Evangelho, então ele voltou e os encontrou adormecidos e disse a Pedro: Simão, estás dormindo? Não consegues velar sequer por uma hora? Nosso Senhor procurou aquele que chamou alguns momentos antes de pedra, mas não se dirigiu a ele como Pedro, se dirigiu a ele no seu modo humano, na sua fraqueza de sua carne, chamou de Simão. Disse ele. Simão dormia profundamente e este foi o primeiro passo na queda de São Pedro. Ele não vigiou, não rezou. Mas não foi aquela noite que São Pedro perdeu a batalha. Sua derrota foi se preparando nas semanas anteriores. O que pensamos hoje, nós fazemos amanhã. O que nós somos aos 20 anos, seremos provavelmente aos 40, se nós não tomarmos uma resolução firme de mudança. A única diferença é que as características reais se tornam mais visíveis. A negligência espiritual abre caminho para o naufrágio. São Pedro, e além dele todos nós fomos postos no mundo para resistirmos às forças do mal. A vigilância contra as forças do mal, a vigilância prepara o espírito para resistir. Se a salvação fosse completada com um único ato, assim como é com os anjos, não haveria necessidade da oração constante. Mas o perigo, caros fiéis, dura a vida inteira. E assim como os apóstolos, nós devemos buscar forças para nos mantermos perto de Jesus Cristo. A vida de um católico hoje, que passa boa parte do seu tempo em contato com o mundo paganizado, deve ser revigorada interiormente com a vigilância e a oração constante. Diz nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Para que possamos nos conservar da perversão que nos circunda, a solução não é fugir para as montanhas, mas buscar com frequência um alimento que vem de cima, que vem do alto. Devemos rezar e estar atentos, assim o mundo não causará graves danos a nós e talvez aos nossos filhos. Para citar Santa Teresa d'Ávila, aquele que não reza não precisa do demônio para jogá-lo no inferno, ele mesmo se joga. São Pedro adormeceu quando ele foi chamado a rezar. Este é o primeiro passo da queda. O passo seguinte no declínio espiritual do católico é a substituição da oração pela ação. Está agora ocupado demais para rezar, não tem tempo, nem mesmo alguns minutos. Torna-se tão ativo, acaba amando o extraordinário. Acaba se ocupando demais para estar de joelhos, mas não está ocupado demais para passar talvez horas na internet, muitas vezes absorver para si, talvez os problemas políticos do mundo inteiro. Faz exatamente o que fez São Pedro no jardim. Quando Judas e os soldados vieram prender nosso Senhor, como nós lemos no Evangelho, então Simão Pedro, que tinha uma espada, sacou-a
e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Ainda havia em Pedro muito da sua velha natureza. Provavelmente ele quis matar Malco, mas a divina providência impediu. A ação de São Pedro naquela noite simboliza todos os católicos que evitam as obrigações do seu estado em troca de muitas ocupações inúteis que apenas nos cansam. Pensamos em nos dar um tempo de descanso ou algo parecido. Isso é justo, isso é bom, mas muitas vezes nós acabamos entrando em ocasiões perigosas para a nossa salvação. Em nossos dias nós podemos encontrar muitos que sacam a espada, mas não é o zelo por Jesus Cristo que os move, mas é uma alma vazia e solitária, muitas vezes. Caros fiéis, a nossa melhor luta contra o erro é o nosso exemplo de pessoas que buscam viver uma vida de verdadeiras virtudes. Nossa luta contra o pecado é a nossa verdadeira guerra. Mantenhamos os nossos dias santamente ocupados, pois o tédio pode gerar em nós uma atividade incessante e irrefletida. Diz Aristóteles que um vício é inimigo da espiritualidade, o vício de fazer coisas demais. Nós devemos cuidar para não esquecer nosso dever sobre a terra, ou então, se ninguém ainda nos disse, nós devemos saber que o nosso dever sobre esta terra é conquistarmos o céu, independentemente se somos homens, mulheres, jovens, velhos, eu, sacerdote, vocês, leigos, casados ou solteiros. Sim, nós temos que cuidar dos nossos estudos, também dos nossos trabalhos, mas nós não devemos abandonar a nossa vida católica de evitarmos as mundanidades e termos uma vida de oração conforme as possibilidades do nosso estado de vida. Caros católicos, depois de abrir mão das orações e preencher nossos dias com ocupações inúteis, o terceiro passo que nos leva ao pecado é o abandono de um espírito de penitência e mortificação. Não estou falando aqui de se enrolar em cilícios e arrame farpado e se dar muitas flageladas sobre si mesmo, mas eu digo daquelas coisas simples do dia a dia que exigem de nós um esforço maior. Nos dá calafrios quando o Padre nos fala que nós devemos enfrentar com coragem o sofrimento, que não devemos dar aos sentidos tudo aquilo que eles buscam. Voltando para o nosso exemplo, São Pedro, na última ceia, ele prometeu tudo, mas rapidamente ele começou a desistir de tudo. Quando nosso Senhor partiu para Jerusalém, São Pedro e os outros seguiram-no com o coração desanimado, como nós vemos no Evangelho de São Marcos, aterrorizados com a perspectiva da cruz. Ele sentiu, é verdade, a atração da paixão de Cristo, mas uma relutância em se envolver definitivamente. Esta relutância o fez ficar bem para trás. Como escreveu um comentador do século XIX, que diz: Pedro talvez não tivesse renegado o Salvador se ele tivesse permanecido ao seu lado. Teria estado ao seu lado se não tivesse sacado a espada sem ordem para tal. E se, sobretudo, tivesse sido capaz de velar e rezar como nosso Senhor havia pedido. Todo cristão passa pela mesma experiência. A negligência em velar, em rezar, em mortificar-se produz um incômodo interior em estar próximo demais de nosso Senhor. E quando isso acontece, o católico já não tem mais ânimo para cumprir seu dever. Ele terá que fazer então outras coisas. Ele perde o gosto pelas coisas espirituais, as boas leituras são um tédio. Se ele é então casado, já não busca mais alimentar seu matrimônio, esforçando-se para construir uma relação cada vez mais sólida. De modo geral, as pessoas virtuosas e que buscam a santidade ou aborrecem são pessoas chatas. A vida católica se torna chata, de modo geral, sem graça, não tem nada demais a ser feito. Sussurra então para a sua própria consciência, dizendo: se não fiz todo o bem que eu podia, mas pelo menos não prejudiquei ninguém. Em vez de contemplar o mal de que tem sido culpado na sua vida passada, ele se gaba dos pecados que evita. Compara-se não com os que são melhores, mas compara-se com os que são piores. Abre mão das leituras espirituais ou então substitui suas leituras por um livro
ali mais interessante. Nós tornamos então críticos e queixosos. É verdade que nós temos, talvez na nossa realidade, temos a missa mensalmente, mas não esqueçamos de que Deus sabe disto e nos dá graças em acréscimo para podermos buscar a perfeição cristã. Não somos abandonados por Deus, busquemos sempre nos preparar para tirarmos todos os frutos da nossa missa. Quem não progride na perfeição, cai na imperfeição. Um jardim abandonado enche-se de mato. As coisas não permanecem as mesmas quando entregues a si mesmas. As cercas que são brancas, elas não permanecem brancas, elas vão aos poucos se tornando cinzentas, verdes, esverdeadas, depois ficam pretas. Não há planícies na vida espiritual, nós subimos ou descemos o monte. Assim que deixamos de remar contra a corrente, as águas nos levam rio abaixo. Por fim, o quarto passo rumo à negação de Jesus Cristo é então a busca da satisfação das carências, das emoções e dos confortos, a busca dos confortos nas criaturas. São Pedro, primeiro ele abriu mão da oração, depois ele tornou-se ativista e depois ele abandonou a mortificação. E quando chega então a hora da crise, ele está instalado confortavelmente diante do fogo, primeiro em pé e depois está sentado. São Pedro seguiu a uma longa distância, direto até o palácio do sumo sacerdote, e ali se sentou com os servos junto ao fogo para se aquecer. São Pedro era o último a poder seguir a Nosso Senhor à distância. Por ser o mais velho e por sua liderança, ele tinha responsabilidades adicionais. Quando, porém, o homem tem pouca satisfação espiritual dentro de si, quando a maré da sua devoção recua, tem de encontrar alguma compensação para a sua íntima solidão. Para São Pedro, isso se realizou no ato de se aquecer junto ao fogo e de conversar com as jovens criadas. Para compensarmos a nossa pobreza interior, nós buscamos ser exteriormente ricos. É quase universalmente verdade que a ostentação exterior excessiva revela uma pobreza interior e nudez da alma. Voltando então a Simão Pedro, era a hora da crise e aqui ele se punha à vontade numa posição equívoca, numa posição difícil. A narrativa do Evangelho sublinha os irônicos contrastes. São João, no capítulo 18, ele observa que fazia frio, que Pedro sentiu a necessidade de se aquecer junto ao fogo. Afastando-se do sol da justiça, que é Jesus Cristo, Pedro sentiu frio. Caros fiéis, tenhamos cuidado, o frio do Getsêmani se abate ou irá se abater sobre nós. Busquemos nos aquecer no coração de Jesus Cristo e não no fogo confortável que o mundo nos oferece. O resultado é que, afastado de Nosso Senhor, Simão Pedro topa com uma ocasião de pecado. Sem tempo para rezar, ainda tem tempo para conversar. Embora Jesus Cristo estivesse distante, uma jovem estava perto. Os lábios de Pedro, que mal haviam degustado o banquete eucarístico da vida no cenáculo, já dizem uma mentira. Pouco antes ele estava pronto para morrer com Nosso Senhor, agora sem ele não teve coragem de enfrentar a curiosidade de uma mulher. Tu és o Cristo, o Filho de Deus, disse antes São Pedro. Agora, fazendo malabarismos com a sua teologia, ele protesta como um covarde. Não conheço esse homem. Se São Pedro tivesse permanecido com Jesus Cristo, nenhuma pergunta poderia ter dele arrancado essa vergonhosa ambiguidade. A sutileza de Satanás intromete-se na amizade dos que carecem de espiritualidade, fazendo-os ferir os amigos mais profundamente do que qualquer inimigo poderia fazer. Sentar-se junto às fogueiras dos ímpios pode revigorar o nosso corpo, mas destrói interiormente o princípio católico. Não se aproximou Satanás de São Pedro rugindo como um leão, mas
Se aproximou como uma moça frívola e curiosa. Foi essa hora em que a ligação automática entre velar e rezar foi demonstrada na vida de São Pedro, como o é em alguns momentos imprevistos da vida de cada um de nós. O homem que não é vigilante não pode esperar uma resposta na oração. Reconhecidamente, Deus tem o poder de salvar a todos os que estão caindo para que seus ossos não se quebrem, mas pedir essa segurança sem vigilância é pôr Deus à prova. Quando o fogo do amor a Deus se esfria, os inimigos de Jesus Cristo, o mundo, a carne, o demônio, logo acham um jeito de oferecer o fogo, o conforto e a companhia. Sejamos sempre vigilantes, consideremos sempre a nossa fraqueza. Moisés tornou-se arrogante quando Deus o escolheu para comandar o seu povo e golpeou a rocha para tirar água dela. Davi, o mais terno dos corações, é levado a cometer um assassinato. Salomão, o mais sábio dos intelectuais, rebaixou-se à loucura da idolatria. Por fim, quando São Pedro completou a tripla negação, até mesmo a natureza protestou. A primeira coisa que Nosso Senhor fez foi despertar a memória de São Pedro e fez isso com o canto do galo. Naquela hora de escuridão, quando Pedro se esqueceu até de declarar a divindade de seu mestre, esqueceu da sua lealdade e de sua dívida para com aquele que o chamou para ser a pedra da igreja, nós poderíamos talvez esperar um relâmpago, um trovão, para proclamar a enormidade do lapso que cometeu São Pedro. Nosso Senhor Jesus Cristo contentou-se com o som que Pedro já tinha ouvido muitas e muitas vezes, um som familiar, mas com um novo significado, pois era a realização do alerta dado por Nosso Senhor. Sejamos, caros católicos, sempre alertas contra as tentações de abandono da vida católica. Estejamos atentos e não servirmos a dois senhores. Vivamos como homem novo, não esquecendo então dos passos que nos levaram a antigas quedas. Negligência em rezar, recuo para certa distância de Nosso Senhor, entrega a uma existência confortável, negligência em relação às ocasiões de pecado e, por fim, a substituição de Jesus Cristo por alguma criatura. Se lembrarmos bem destes passos, estaremos sendo prudentes e saberemos reconhecê-los com antecedência quando nós estivermos trilhando os caminhos que nos levam ao pecado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.